Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, gente, chegando aqui mais uma sexta-feira e hoje no horário certinho, hein? Então não saia daí não, porque o nosso programa Papo Reto, ele está curtinho, porém muito, mas muito interessante. Roda a nossa introdução aí, vai. Muito bem, que estamos chegando mais uma sexta-feira. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela, todo mundo muito bem? Como foi a semana de vocês? Muito produtiva? E maravilha, né? As notícias não parou, né? De terça-feira para cá. Se a gente fosse fazer um resumo, teríamos que ficar agora aqui o resto da sexta-feira comentando, né? Mas hoje, dia 5 de junho de 2026, eu prometo para vocês que o programa vai ser bem curtinho, até porque hoje é aniversário aqui da patroa, aqui em casa, aqui. Então, não podemos se estender muito, né? Mas sexta-feira, vocês sabem, né? Eu já encomendei aqui, hoje aqui, pro happy hour, aqui, pra festinha aqui da patroa aqui, os melhores salgadinhos aqui de Tietê, hein? Alô, salgados! É isso aí, o meu amigo Jefferson hoje, né? Isso, se você quer um salgadinho, que nem o salgadinho hoje da festinha aqui em casa aqui, vai ser do Alô Salgados. Faço mesmo, liga lá, liga e encomenda já o seu, hein? E meu amigo Wanderson, e aí, meu amiguinho? Nos abandonou na empresa, né? Foi para novos ares, é isso aí, meu amigo. Mas, mesmo assim, ele continua aqui em Tietê. E se você está querendo dar aquele talento aí no seu jardim, está precisando limpar o seu terreno, o mato tá alto, tem que dar um talento, chama ele. Wagner, tá aí o telefone aí na tela, aí, entre em contato e fala que foi eu que te indiquei, que com certeza ele vai fazer aquele precinho camarada, hein? Ei, vamos então de notícia? Tema da semana: um país em alerta. Eita, Edson. Bem, gente, hoje, claro que eu não vou fugir do assunto, que está aí já a semana inteira, já há dias vem martelando aqui nas redes sociais e nos canais de comunicação. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês aqui 5 vídeos. Acho que ao total vai dar uns 5 vídeos hoje. Para quê? Para que a gente possa colocar assim, não um ponto final nessa história, que eu vejo que ainda vai ter muito ainda a falar disso, né? Mas eu acho que informação nunca é demais, né? E quando rola a desinformação, nós temos também que vir aqui e mostrar que aquilo que eles estão falando é mentira. Vamos começar com esse vídeo aí, essa matéria aí da UOL em relação ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva falando sobre tarifaço, qual nem sabe se vai vir, se vai ter aquela tarifa de 25%. Roda aí. O presidente Lula acusou nesta terça-feira o secretário de Estado americano Marco Rubio de ser um inimigo mortal de vários países latino-americanos, após Washington ameaçar impor novas tarifas sobre produtos brasileiros. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump: esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil,
com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. A relação de altos e baixos entre Brasil e Estados Unidos voltou a ficar tensa menos de um mês após uma reunião de 3 horas entre Lula e o presidente americano Donald Trump, que ambos consideraram positiva. O escritório do representante comercial americano acusou o Brasil de práticas comerciais desleais em setores como redes sociais, propriedade intelectual e desmatamento, e ameaçou impor uma tarifa geral de 25%. Lula destacou que o anúncio foi feito enquanto os dois países ainda negociavam. Ele disse que havia concordado com Trump com um prazo de 30 dias para resolver as divergências comerciais. Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula para as eleições presidenciais deste ano, se reuniu com Trump e Rubio em Washington. O tal do Marco Rubio, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, não estava na reunião que fiz com Trump, disse Lula, referindo-se a uma possível participação do chefe do Departamento de Estado na decisão. Bem, gente, que nem eu sempre falo, né? Isso, você ficar apontando o dedo, falando, acusando, sem o diálogo, não leva a lugar nenhum. Olha a resposta que então o senador Flávio Bolsonaro, mesmo depois de todas aquelas ameaças, né, qual ele sofreu do presidente da República aqui do Brasil, aqui o senhor Luiz, olha a resposta, olha como funciona uma diplomacia, olha quem está interessado realmente em ajudar o país e quem quer estragar o país. Vamos ver esse vídeo aí do Flávio Bolsonaro aí, qual foi publicado no Poder 360. Roda aí. Flávio Bolsonaro desmonta a narrativa petista, afirma que o tarifaço dos Estados Unidos mira diretamente o Lula. Olha só a notícia que acabou de sair. Lula xinga o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. É inacreditável. O Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E quem que é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Agora, você acha que xingar a pessoa com quem você vai ter que negociar ajuda ou atrapalha o Brasil? É claro que só atrapalha. A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas. O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula. Ontem eu reforcei o pedido. Uma carta que eu enviei ao secretário Rubio, que ele já recebeu. E a gente está buscando o caminho do diálogo e da diplomacia. Se depender de mim, não vai ter tarifa nenhuma. Mas aí, o que é que o Lula faz? Xinga o secretário de Estado americano, ataca o presidente Trump. Em toda oportunidade que ele tem, ele faz isso, ele agride, destila o ódio contra os Estados Unidos, espalha o sentimento anti-americano, ataca Big Techs americanas. A linguagem do futebol, o Lula está cavando a falta. Ele quer fazer gol de mão. Tenho certeza que nós vamos trabalhar para que essas tarifas não sejam aplicadas, apesar dessa postura absurda do Lula de xingar o Marco Rubio. Aliás, o Lula parece que está um pouco desorientado nesses últimos dias. Eu não sei se ele tomou alguma coisa ou se os criminosos dele, do PCC e do Comando Vermelho, estão pressionando ele e por isso ele está um pouquinho fora do eixo. Agora eu aproveito aqui para deixar um abraço ao secretário Marco Rubio. Rubio, pode ter certeza de que essa postura agressiva e irresponsável do Lula não representa o povo brasileiro. Brasil e Estados Unidos são nações amigas. O brasileiro quer trabalho,
quer mais exportações, quer a economia bombando, quer sim uma boa relação com os Estados Unidos. E é isso que nós vamos construir a partir de 2027, com o Brasil sob nova direção. Isso sim é um trabalho de diplomacia. Isso sim é um trabalho em prol da sociedade brasileira. E não isso de ficar acusando secretários de Estado, apontando, gritando, esbravejando, ameaçando os próprios patriotas, né, os próprios brasileiros. Eu acho que temos que partir mais para o lado da diplomacia e menos falatórios. Mas, como eu falei lá no início, toda verdade um dia vem à tona. E olha só, meu povo, essa matéria agora que nós vamos ver pelo canal Oi Luiz, da Daniela Lima, jogando tudo no ventilador, que o governo brasileiro já estava sabendo desse anúncio aí. Roda aí. Daniela Lima. Pois bem, a nossa diva simplesmente entregou o molusco supremo numa bandeja de prata, com maçã na boca e tudo. A fonte do Planalto confessou, abre aspas, o presidente deu a indicação de que era para ir para cima. Já conhecemos o estilo dele, vimos a movimentação do Flávio Bolsonaro e a resposta deveria vir na mesma moeda. Olha a genialidade desse governo. O plano do PT não foi blindar a economia do país ou resolver a crise diplomática. O foco absoluto do Gabinete do Amor foi... Bom, dito isso, a coisa piorou, porque a ação seguinte do governo americano foi concluir a chamada investigação da seção 301. Vamos aos fatos escancarados pela jornalista. De acordo com o texto dela, na quinta-feira da semana passada... A fonte interna do próprio governo abriu o bico e disse, abre aspas, até lá nós vamos desgastar os que passaram meses a fio pedindo sanções ao país. A situação está sob controle. Só não sabemos de quem. E aí, meu povo? E agora? Vocês ainda vão continuar falando que não? A culpa é somente da direita? Tudo isso que está acontecendo? Sabe, gente, eu tenho comigo assim, ó, que cada coisa que vem acontecendo aqui no nosso país aqui, que na verdade está acontecendo aqui no nosso país aqui, eu acho que, tipo assim, não são tão inocentes também a galera da direita, mas a turma da esquerda acaba se aproveitando e vendendo através dessas mídias GP, né, mídias garotas de programa, vem aqui e vende para a grande massa, até mesmo com aqueles influenciadores contratados, vem aqui e passa para vocês somente desinformação. Então essa matéria aí da Daniela Lima mostra que o governo já sabia desse anúncio e só esperou o time para tentar jogar nas costas da direita, do Flávio, este que agora vem querendo ajudar o governo federal, mais uma vez indo com o governo federal, quem sabe até conseguindo ali uma reunião, um senador e 2 presidentes. Quem sabe, né? Mas eu falo, eu acho que a esquerda ela está totalmente descontrolada. Olha a notícia que saiu ontem. Ontem foi publicado no canal do Dr. André Massiglia. Roda aí.
Então, esta semana em Washington, os deputados federais Jandira Fegali, nunca ela falta, do PCdoB do Rio de Janeiro, Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, Pedro Campos, do PSB de Pernambuco e o André Janones, da Rede de Minas Gerais. A missão ela foi organizada em conjunto com uma ONG de esquerda chamada Washington Brasil Office. E essa intenção deles, segundo eles próprios disseram, foi ampliar a interlocução com parlamentares democratas e apresentar uma narrativa alternativa à que a família Bolsonaro construiu. Chegou o grande dia, o dia que a gente vai arrancar a máscara de Flávio Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, um dia com muitas reuniões com deputados, senadores, vamos ser recebidos no Congresso, não é isso, Jandira? É isso, Janones. Nós vamos agora entrar nos gabinetes, nas reuniões marcadas conosco, nas salas aqui do Congresso do Parlamento americano. E nós vamos começar pelo deputado Jim McGovern, que tem tido muitas iniciativas em relação ao Brasil, de confronto com a política Trump, e que tem, na verdade, muito a contribuir. Nós vamos pedir várias coisas. Estamos trazendo insumos, documentos, dados sobre o Brasil, e nós precisamos intensificar a cooperação e não a intervenção. Queremos investigação aqui nos Estados Unidos de lavagem de dinheiro e pedir o cancelamento das tarifas contra o Brasil. O que é interessante dessa viagem ridícula, como eu mencionei, é que eles foram denunciar o Flávio por quê? Pelo quê? E como é que eles podem denunciar o Flávio para autoridades norte-americanas e depois aqui no Brasil dizer que o Flávio deve ser punido por ter ido denunciar o Brasil? Porque se o Flávio deve ser punido aqui no Brasil, segundo essa mesma esquerda, por denunciar autoridades brasileiras fora do país, ele, Eduardo Bolsonaro e todo mundo, como é que eles então podem ir lá fora e denunciar o Flávio? Se eles estão indo denunciar o Flávio, eles não podem pedir para o Flávio ser punido por ter denunciado as autoridades brasileiras. Como é que você quer que uma pessoa seja punida por denunciar e vai lá e denuncia para as mesmas pessoas o Flávio? Então, a esquerda... Gente, na boa, eu acho, eu tenho aqui comigo aqui, que eles perderam de vez o juízo, né? Estão naquele ritmo. Que isso, eles estão descontrolados. Ô, minha gente, cadê aí? Agora vamos falar, Edson, você não é a favor da democracia? Sim, sou. Sou muito a favor, sim, da democracia, mas não são eles que falam que os Estados Unidos é o bicho-papão? Que a democracia norte-americana é uma democracia de tiranos? Agora querem se unir à oposição do governo Trump para ir denunciar um senador que foi lá e teve uma reunião com o Trump, a Covid do Trump. E aí? O que vocês me dizem disso? E um detalhe, lá nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil. Não temos essa polarização radical durante um governo. Lá a democracia funciona. Mesmo sendo oposição, a maioria das vezes eles votam junto com o governo para manter a democracia, tanto no seu país, como interesses aos Estados Unidos. Meu povo, eu falo para vocês, essa nossa república aqui, ela está uma loucura. E vou fechar hoje aqui o programa aqui. Vou deixar aqui para vocês aqui que eu já fiquei sabendo que esta semana veio um militar norte-americano aqui para o Brasil fazer uma visita aqui. E, gente, da grande patente ali, hein? Patente alta, não é qualquer um. Então, tenho certeza que de hoje até segunda-feira muitas notícias ainda podem vir à tona e muitas coisas podem vir à tona em relação agora a essa relação Brasil e Estados Unidos. E tudo isso aconteceu depois que o Donald Trump classificou, né? Vai classificar agora, né? Entre hoje e amanhã vai sair a classificação oficial das facções que passaram
a ser considerada narcos terroristas. Meu povo, que nem eu falo, é um presidente ali encurralado que nós temos, né? Mas podemos mudar essa história e eu tenho certeza que em outubro o Brasil volta a escrever uma nova história nas urnas. Meus amiguinhos, fiquem com Deus. Já falei demais, falei que hoje o programa seria curtinho. Então, forte abraço a todos e, se o Papai do Céu permitir, sexta-feira que vem estarei aqui de volta aqui. Sexta não, terça-feira estarei aqui de volta aqui, neste mesmo lugar, com este mesmo canal. Não sei se o mesmo cenário. Um forte abraço a todos e tchau! Edição TV Marte é papo reto.